O cupom aumentou recentemente a taxa Selic para 14,75% ao ano. Isso não acontecia desde 2006, ou seja, há 19 anos. Mas afinal, o que significa essa Selic tão alta? E o que isso muda na sua vida e nos seus investimentos? Fica comigo que eu vou te explicar de forma simples e direta tudo o que você precisa saber sobre os impactos desse aumento. A Selic ela é a taxa básica de juros da nossa economia e ela serve como referência para empréstimos, financiamentos e também para a rentabilidade dos títulos de renda fixa. Mas a função principal dela é ajudar o Banco Central a controlar a inflação. Hoje a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3% ao ano, com uma margem de tolerância ali de 1,5 para cima ou para baixo. Só que a expectativa para a inflação de 2025 está em 5,5%, ou seja, acima do teto ali da meta. E aí entra a Selic como ferramenta para tentar segurar ali essa inflação. Mas como é que isso funciona na prática? É simples. Com juros mais altos, o custo do dinheiro ele aumenta, ou seja, fica mais caro pegar empréstimos, fazer financiamento, abrir empresas e com isso o consumo ele diminui, a economia desacelera e a inflação tende a cair. Quer um exemplo real? Em abril de 2024, a média dos financiamentos imobiliários estava ali em 10,4% ao ano. Pouco tempo depois, com a Selic subindo, a taxa já foi para 12%. Ou seja, já dá para ver claramente como o aumento da Selic ele impacta os juros dos financiamentos. Agora, muita gente se pergunta, será que a Selic vai continuar subindo? Bom, o mercado ele já está começando a cogitar que esse ciclo de alta está perto do fim. A Selic pode ficar ali entre 14,75% e 15%, mas isso não significa que ela vai cair logo assim em seguida. O Banco Central precisa analisar os efeitos dessa Selic alta na economia e isso leva tempo. Ele também avalia outros fatores, a situação fiscal do país, o nível de endividamento do governo, o comportamento do dólar e o cenário internacional. Por exemplo, se o governo está gastando muito e se endividando, os investidores eles exigem juros mais altos, né, para emprestar o seu dinheiro ali para o Brasil. E isso aumenta o risco do país. E se o risco sobe, os investidores estrangeiros podem tirar ali o dinheiro do Brasil, o que faz o dólar subir também. E com o dólar mais caro, tudo que é importado, como combustível, trigo, fica mais caro, né? O que aumenta ainda mais a inflação. E aí o Banco Central precisa manter os juros altos por mais tempo. E como que tudo isso muda na sua vida como investidor? E com a Selic alta, muita gente corre para a renda fixa, né? E isso não é à toa. Um Tesouro Selic ou um CDB que paga ele 100% de CDI, hoje ele te rende quase 14,65%, né, descontando ali o imposto ao ano, com baixo risco. Isso parece tentador, né? Mas cuidado para não cair na armadilha de acreditar que isso vai durar para sempre. Porque se a gente olhar para o histórico da Selic, desde o início do Plano Real, ela já chegou a 45% ao ano. Mas hoje, o Brasil não consegue mais sustentar juros tão altos por muito tempo. E por quê? Porque 46% da dívida pública está atrelada à Selic. Se os juros subirem demais, as dívidas do país ficam impagáveis. Então não caia na ilusão de que é só colocar todo o dinheiro ali na renda fixa e pronto. O momento atual pede sim mais atenção na renda fixa, mas diversificar continua sendo ali o essencial. Investir em boas empresas, fundos imobiliários, ativos reais, tudo isso faz parte de uma estratégia equilibrada, que você já deve ter ouvido falar, né? Que o passado não é garantia do futuro. E o cenário econômico ele pode mudar ali a qualquer momento. Olhando aqui para o índice do IFIX, né, que é um indicador que acompanha o desempenho dos fundos imobiliários, podemos perceber que ele já vem retomando ali o patamar em que estava após sofrer uma grande queda nos últimos meses. E um dos motivos das quedas que acontecem é porque os FIIs são negociados na bolsa. Então, o preço das cotas é definido pela oferta e a demanda do mercado, e não apenas pelo valor dos imóveis que o fundo tem ali nele. E com a Selic ainda alta, muitos investidores preferem Tesouro Selic ou CDBs que têm baixo risco, né, e bons rendimentos. Então, os fundos imobiliários, por exemplo, acabam sendo deixados de lado ali. Alguns setores, como escritórios, shopping center, ainda sofrem com incerteza, e isso faz os investidores ficarem com o pé atrás ali, pressionando o preço para baixo. Mas olha só, se você investe com foco no longo prazo e busca renda passiva mensal,
esse cenário pode ser uma baita oportunidade. Isso porque muitos FIIs de qualidade estão sendo negociados ali abaixo do valor patrimonial, ou seja, mais baratos do que o valor real dos imóveis ou dos recebíveis que os fundos possuem. E o melhor, continuam pagando bons dividendos. Tem fundo de tijolo, como galpão logístico, por exemplo, entregando ali dividendos acima de 9% ao ano, isento de imposto de renda. Claro que isso não é nenhuma recomendação de compra, você precisa estudar cada fundo antes de investir, eu só estou dando um exemplo aqui para vocês, tá? Mas o recado é, enquanto tem gente correndo no mercado, talvez essa seja o melhor momento para você entrar nele ali e comprar bons ativos com desconto. Fique de olho em FIIs com imóveis bem localizados, contratos atípicos, vacância ali controlada e gestão transparente. Bom pessoal, espero ter lhe ajudado de alguma maneira com o vídeo de hoje. Se você curtiu esse conteúdo, já deixa o seu like. Comenta aqui embaixo o que você está fazendo com os seus investimentos nesse cenário de Selic alta. E claro, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até mais!